escrevi um texto com base na Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 1, e quero compartilhar com você e sua família. Veja, se nós podemos dar um título ao assunto que vamos tratar, seria Conselhos do Espírito Santo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, Paulo estava na prisão, sofrendo. Pelo nome de Cristo, ele estava preso. O interessante é entender que esse homem escreveu palavras que só por revelação do Espírito Santo, coisas maravilhosas, ele poderia escrever estando numa prisão, um lugar horroroso, um lugar horrível. Se hoje nós sabemos que as prisões, elas são ruins, né? Imagina naquela época, prisões como Paulo, por exemplo, corria esgoto por dentro da prisão. Imagina o que Paulo tinha que suportar. Às vezes, quem sabe, não sei, até tocar naquela água suja, andando, não sei, o mau cheiro, sem falar todo aquele sofrimento, toda aquela brutalidade que era promovida pelo Império Romano. Mas enfim, eu quero dizer tudo isso para dizer que mesmo diante de tudo isso, Paulo, ele tinha a alegria da salvação dentro dele para escrever palavras de conforto, palavras de consolo, palavras de destino, de direção e de propósito para as igrejas, para as pessoas, mostrando que sua fé, sua determinação não estava baseado nas suas circunstâncias. Ele estava trabalhando, acreditando por causa de algo muito maior, muito supremo, o prêmio da soberana vocação, conforme ele mesmo fala. O versículo 1, ele nos mostra a forma de tratamento maravilhosa que Paulo tinha para com os irmãos da igreja de Filipos. Essa igreja de Filipos, ela tinha por marca a unidade, a comunhão muito forte com o Senhor Jesus. Era uma marca desta igreja, uma igreja vibrante no fervor espiritual, na oração, na comunhão, alegre, mesmo diante das situações carrancudas, opressoras que lhes eram impostas pelo Império Romano. Experimentavam tribulações, perseguições, necessidades, problemas de todos os tipos, mas não se distanciavam do Senhor. Era uma igreja muito piedosa. E eu acho muito interessante 5 palavras, 5 frases que Paulo diz a esses irmãos no versículo 1. Essas frases são fortíssimas, meus queridos, e elas precisam ser praticadas não da boca para fora, não só de teoria, mas de coração e alma mesmo. A igreja de Cristo, nós cristãos, precisamos viver esta realidade e também falar essas frases. Não precisa falar igualzinho, mas ter a essência dessas 5 frases que Paulo fala no versículo 1. Essas que ele direciona à igreja de Filipos. Se não, vejamos quais são. A primeira: meus queridos irmãos. Olha o tratamento, irmãos, que maravilha. Hoje a gente vê, às vezes, uma frieza no tratamento, um desprezo no olhar. A pessoa, ela olha para outra assim e passa por ela, não dá um abraço, não dá um sorriso, não dá um bom dia. Olha, um bom dia, ele abre portas. Um bom dia, um sorriso, ele abre portas. Imagina você fazendo isso em nome do Senhor, chamando, a pessoa com gentileza, tratando ela dessa forma com carinho. Imagina isso, você fazendo isso pelo Senhor Jesus, porque Paulo estava na luta. Paulo estava dentro de uma prisão fedorenta, mas mesmo assim não perdeu sua essência, seu propósito, porque ele sabia que tudo aquilo era momentâneo. Paulo escreveu no texto aí abaixo que eu estou mostrando o seguinte: para mim as aflições do tempo presente não se podem comparar à glória que está reservada em Cristo Jesus.
Então, Paulo sabia que tudo aquilo ali era momentâneo, tudo ia passar, e mesmo assim, de dentro de uma prisão, ele tinha forças para animar os cansados, os oprimidos, os doentes, os aflitos que estavam em liberdade através de suas cartas, puramente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz: meus queridos irmãos. Como é que nós tratamos os nossos irmãos, hein? Como é que você trata o seu irmão? Com indiferença, sem palavras de gentileza, com grosseria, com estupidez? Ou você é como Paulo? Meu querido irmão, você tem prazer em saber que aquela pessoa é seu irmão. Pense nisso. A segunda frase maravilhosa, Paulo diz assim: sinto muitas saudades de vocês. Paulo estava preso. O prazer dele era estar em comunhão com os irmãos ali presencialmente, junto, louvando, servindo ao Senhor, ministrando a palavra, ouvindo as experiências, curas acontecendo, tratando de questões sociais, juntando ofertas para abençoar pessoas. E Paulo estava sentindo saudade. E aí eu te pergunto, como é que você é? Como é que nós somos? Somos isolados? Gostamos de ficar só no nosso mundo? Com todo respeito, o que importa é o que está girando em torno do nosso umbigo. Meu pirão primeiro, o resto não importa. Como é que nós somos? Será que nós somos tão egoístas? Será que nós somos tão narcisistas? Ou será que nós sentimos saudades das pessoas? Porque veja, se salvação fosse apenas te salvar e te levar, não faria sentido Deus nos permitir ficar vivos aqui nessa terra depois de que Ele nos salvou. Se nós somos salvos e estamos vivos aqui nessa terra, é porque nós temos que promover o bem, nós temos que demonstrar obras de salvação, obras no sentido literal mesmo, fazendo o bem, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então pensa nisso. Paulo dizia: sinto muitas saudades de você. Ele está se dirigindo aos irmãos da igreja, é uma palavra para a igreja. Você sente saudade da igreja? Você sente saudade dos irmãos? Não é saudade de uma construção de tijolos, de pedra, não é disso que Paulo está falando. Não, nem isso existia. As igrejas se reuniam escondidas nas casas. Igrejas são pessoas. Então eu te pergunto, você tem saudade dos irmãos? Você tem saudade da igreja, pessoas? É importante você pensar nisso, né? Embora também é interessante estar em algum lugar físico, alguma geografia, pois é importante, né? Porque é ali que abriga aquele grupo maior. Mas Paulo está direcionando aqui a palavra a pessoas. Você sente saudade dos seus irmãos? Paulo sentia muita saudade, porque ele não era autossuficiente, ele não era simplesmente suficiente. Ele precisava compartilhar, ele precisava ser também admoestado, ser corrigido. E quando a gente caminha sozinho, a gente acha que a gente está certo em tudo e ninguém dá uma palavra para a gente, e por isso a gente caminha segundo o nosso coração, e aí a gente caminha para onde o nosso nariz aponta, e isso não é legal. Muito bem, a terceira frase que Paulo diz a eles é: vocês me fazem tão felizes. Olha que maravilha! Será que hoje nós conseguimos enxergar os atos de bondade que as pessoas fazem para nós? Ou será que nós não conseguimos, não temos essa sensibilidade de perceber o bem que as pessoas fazem para nós? Como que eles deixavam Paulo felizes? Quando eles, por exemplo, estavam juntos, firmes, decididos a servir ao Senhor, mesmo diante da perseguição contra a própria vida. Eles iam de casa em casa, se reunindo, eles cuidavam das necessidades materiais, sustentavam uns aos outros, se ajudavam com ofertas, um ofertando na vida do outro. Eu vejo que vocês estão obedecendo a palavra que eu transmiti a vocês, que veio da parte de Deus. Eu vejo que vocês têm se esforçado para vivê-la. Então vocês me fazem tão feliz. Será que nós também olhamos para os nossos irmãos e temos essa mesma alegria de dizer no olho dele:
ou nos olhos deles e dizer: vocês me fazem tão feliz? Ou será que nós não temos mais essa felicidade? É interessante refletir nisso, né? A quarta frase, Paulo diz assim: eu me orgulho muito de vocês. Olha, isso é maravilhoso. Aqui Paulo não está demonstrando aquele orgulho no sentido negativo, né? Aqui Paulo está falando que ele tem orgulho, não é dele não. Ele tem orgulho é dos outros, de ver a evolução espiritual, o crescimento dos poderes do fruto do Espírito na vida da igreja de Filipos, vendo a presença dos dons do Espírito Santo, a caridade, o amor, a bondade, a longanimidade, o serviço, a atenção, o amor a Cristo, a unidade com Cristo. E aí Paulo fica muito feliz como alguém que fez uma obra e olha e vê o resultado dela, deu certo. Preguei o evangelho para eles e deu certo. Eu tenho orgulho de vocês. Aí eu pergunto para você, será que nós temos essa visão de Paulo, essa maturidade de termos orgulho das pessoas? Olha o que Deus tem feito na sua vida, graças a Deus, né? Que maravilha, você está prosperando na fé, você está sendo abençoado na vida material, você está sendo abençoado na sua vida emocional, você está sendo abençoado na sua vida sentimental, você está sendo abençoado em todas as áreas da sua vida, mesmo diante de todos os desafios e problemas e dificuldades que aparecem. Poxa, eu tenho orgulho de saber que Deus habita em você. Eu tenho orgulho de saber que um dia eu falei da palavra de Deus para você e você hoje está aí, ó, sendo muito abençoado. Eu tenho orgulho de você porque você deu crédito à palavra do Senhor. Será que nós temos esse nível de maturidade? Ou será que nós somos aquelas pessoas, eu tenho orgulho de mim, dos outros eu não tenho orgulho nenhum? Será que nós somos assim, tão egoístas? Não temos orgulho de nada, de ninguém? Quer dizer, não temos orgulho do que Deus tem feito na vida das pessoas? Que nós muitas vezes participamos de alguma forma para contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual na vida delas, mas ao invés de nos alegrarmos, pelo contrário, ficamos irritados, aborrecidos, iracundos, irritados, amargurados, invejosos, porque queríamos só para nós. É importante pensarmos nisso. Olha quanta riqueza só o versículo 1 tem. E a última frase, Paulo diz assim: continuem todos firmes, unidos com o Senhor. Aquela igreja era uma igreja muito unida. Aquela igreja foi forjada, foi criada, foi gerada através de 3 experiências maravilhosas naquela cidade, que foi a conversão do carcereiro, que foi a conversão daquela jovem adivinha, foi a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura. Deus usou pessoas improváveis para formar uma igreja em Filipos, e ela só foi crescendo, uma igreja caracterizada pelo amor e pela alegria, caracterizada pelos poderes do fruto do Espírito, uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo, uma igreja que realmente se importava com pessoas, com gente, uma igreja formadora de discípulos, uma igreja que não estava preocupada com dinheiro, com bens materiais. Não era uma igreja que estava procurando fama própria, não. Era uma igreja que buscava a glória de Jesus. Era uma igreja que amava uns aos outros de verdade. Não era só de teoria, não era um amor de fim de semana. Era um amor diário, progressivo, contínuo, marcado com jejuns, com orações, com atos de se preocupar uns com os outros, comunicando uns aos outros as necessidades, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Era uma igreja realmente vibrante, fervorosa no espírito. Uma igreja exemplo para os fiéis. A igreja de Filipos foi uma grande igreja que Deus usou naquela região. E muitas pessoas aceitaram o Evangelho através da igreja
de Filipos. E aquilo não poderia terminar, não poderia parar. Mas aqueles irmãos morreram, mas o legado ficou para nós. Os conselhos de Paulo são conselhos do Espírito Santo e o Espírito Santo está conosco na terra. Nós estamos vivos e agora é a nossa vez de fazer a diferença, como a igreja de Filipos, como a igreja de Filipenses. E a palavra para nós, cristãos da nossa era, da nossa geração, é: continuem. Paulo está falando de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, de intimidade com o Pai Celestial. Então nós vamos nos afastando do mal, odiando o pecado, odiando o mal, e passamos a ter um relacionamento de vida saudável espiritual, vida saudável mental, vida física também. Procuramos até nos preocupar com o templo, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Tudo muda. É a mente sendo renovada pela palavra de Deus. Nós vamos mudando. É isso aí, é progressivo, é diário, é contínuo. E ele diz: continuem, não parem, prossigam, adelante, avance, não pare, continue firme no propósito, firme em servir ao Senhor, firme em amar a palavra de Deus, firme em amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Nunca se afastem do Senhor, nunca. E para nós fica essa palavra: nós servimos ao mesmo Deus que os irmãos de Filipenses serviam. E não somos só apenas servos, nós somos filhos de Deus, somos amigos de Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou e ressuscitou para que isso fosse uma realidade. Então, eu digo a mesma coisa para você que está me ouvindo. Continue unido, unida com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor reine em sua vida. Um grande abraço, um beijo no coração.